Eba, consegui. Gente, às vezes, vocês me desculpem, vou dar um tempinho para vocês entrarem. Engraçado que hoje eu tenho um assunto tão legal para falar com vocês. Queria compartilhar uma historinha. Oi, Cláudio, tudo bom? Vamos... Olha, vocês me desculpem quem entrou anteriormente, que eu não consegui estabelecer a conexão direito. Ah, olha, essa pessoa, Ina, né? Tinha entrado. Tô falando aqui com vocês só para esperar mais pessoas entrarem. Bem, ninguém entrou, aliás, entraram e saíram, enfim. Eu vou falando, né? E conforme as pessoas forem chegando, se tiver que repetir, eu repito de novo, não tem problema nenhum. Pois é, essa semana eu quero compartilhar com vocês um evento que eu participei, né? E que não era uma coisa confortável para mim, né? Eu tive que me deparar com umas pessoas, tive que conviver com umas pessoas que eu tenho dificuldade, né? E que também não são relações muito fáceis, pelo menos para mim não é, porque eu sou muito sensível e sou muito ligada no afeto, né? Sou muito afetuosa com o outro. E quando eu não recebo a afetividade, a conexão do outro, assim, né? Eu não fico muito legal e aí eu me afasto. Enfim, acho que eu só não. Todos nós somos assim. Então, mas eu quero compartilhar com vocês, né? Que na semana passada eu tava pensando nesse evento já umas 2 semanas, né? E esse evento só aconteceu nessa semana, mas eu já estava sofrendo por antecipação. A gente tem mania de fazer isso com a gente, né? Mas a gente vai, né, criando mais consciência e vai percebendo que não é legal ficar sofrendo por antecipação, né? E também não é legal, até porque a gente pode se surpreender. Eu tive uma grata surpresa, porque eu também mudei o meu padrão de pensamento, que eu acredito muito. Se a gente muda o nosso padrão de pensamento, a gente acaba mudando o nosso padrão de vibração, né? E a gente acaba se conectando com coisas melhores no mundo. E aí, mesmo eu tendo lá que conviver com essa situação dessas pessoas que pra mim são difíceis, mas eu comecei a fazer uma porção de movimento, assim, porque... eu queria sair, eu sigo a Ariana Schleser, que ela é da instrutora do Curso em Milagres, e ela fala, o Curso em Milagres fala muito disso, né? Que a nossa essência é o amor, mas chega num determinado momento que a gente sai do caminho do amor e vai pro caminho do medo, né? E aí a gente acaba atraindo situações desagradáveis pra gente, a gente fica com os padrões de pensamento negativos, a gente acaba não acreditando de novo no amor, né? Então, assim, a cada momento, assim, eu tô tentando me conectar com esse amor divino, sabe? Esse amor que é dentro de mim, que não é fora. Porque o fora, realmente, as pessoas podem não ter esse amor, né? Quanto mais a gente projeta fora as nossas expectativas, né? A gente tem a tendência a se frustrar, né? Enfim. Então, na semana passada, tô vendo a Ariana, né, esses dias, tem uma galera que eu sigo, que eu acho muito bacana compartilhar aqui com vocês, né, que é uma galera que eu tô recebendo muito apoio, vendo esses periscopes, tem me dado muito apoio para minha vida emocional, né, eu tô nesse período aí de transição, tô com o meu projeto Vamos Nos Permitir, então, assim... Que aí eu tava vendo, né, o Periscope, então tô entrando nessa sintonia do amor. Semana passada eu fui pro meu curso, eu faço uma formação em arte-terapia. A arte-terapia, eu vou falar bem breve, tá? Sem muita definição. Se vocês tiverem interesse, eu peço que vocês entrem no site da Associação Brasileira de Arte-Terapia
e procurem terapeutas credenciados que fizeram a formação. Se você se interessar por essa, se autotrabalhar com esse tipo de técnica, ou então de você ver clínicas que trabalham com arte-terapia. Enfim, a arte-terapia, ela prega o seguinte, né, que você ela é híbrida, né, é uma junção entre a arte e a psicologia. E é a arte servindo a psicologia para uma saúde mental, para uma saúde emocional do paciente, né? Através das expressões artísticas, através da expressão, como a dança, pintura, através da arte. O cliente, ele acessa o inconsciente dele e coloca tudo aquilo que ele tem dificuldade para fora para ser elaborado junto com o terapeuta. Então, assim, eu acho que é uma técnica muito respeitosa. E também, assim, tem relatos, né, tem teses sobre casos mesmo psíquicos, casos sérios de esquizofrenia, que as pessoas foram beneficiadas pela arte-terapia. Outro momento eu faço um periscope só falando sobre arte-terapia. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês, né, um exercício que eu fiz, né, para me preparar para esse evento, né, dessa semana, que eu sabia que ia ser um evento assim que me mobiliza a minha criança interna ferida, né? Então eu sei que para mim não é muito fácil, né? Então o que eu fiz? Aí eu tô assistindo a Ariana e fui para minha formação em arte-terapia. E lá eu fiz um exercício que eu quero compartilhar com você, que foi uma delícia, assim. Eu vou fazer na intenção, não vou fazer o exercício todo, mas eu quero que você faça esse exercício, assim, numa intenção de deixar limpar a caixa preta e te dar empoderamento, te dar te ensinar a você falar sim pra você, né? Então, o exercício era o seguinte: primeiro a gente pensava quando foi que eu falei sim para o outro e disse não para mim. Nós costumamos, né, fazer isso, principalmente quando a gente não está no caminho de autoconhecimento, quando a gente está vivendo uma vida mais automatizada, a gente acaba caindo a gente acaba entrando por esse viés mesmo, normal. Mas o que eu fiz isso, né? Fiz essa pergunta, entrei em contato com isso, peguei umas figuras. Ela sugeriu que nós pegássemos figuras, né, que revelasse isso, né? Então vou fazer uma adaptação nessa técnica, tá? Porque eu não, assim, para te ajudar mais, assim, você liberar, tirar essa carga do seu corpo e também para você se empoderar de dizer sim para você. Então é o seguinte: aí você pega lá fotos não, você pega revista, né? E aí, revista, jornal, você coloca figuras que representam essa situação, que você disse sim para o outro dizendo não para você. E que aí você entra em contato com esse sentimento enquanto você estiver fazendo. Quando você terminar de fazer, você imagina que você vai fazer uma explicação desse painel que você montou. Aí você pega uma cartolina. Você também pode pegar também um papel. Tudo bem, pode ser no caderno, não precisa ser na cartolina. E aí você coloca as figuras, você corta as figuras e coloca lá na página, né, que você... E entra em contato, como eu falei, e depois o que você vai fazer? Você vai fazer como se você estivesse explicando para o seu poder superior, para aquilo que você concebe como Deus. Seu poder superior, se é Buda, se é... não sei, cada um faz o seu contato com a divindade de uma forma, né? E todas são ótimas, todo caminho que leva à nossa divindade, ao nosso eu superior é perfeito. Então, assim, aí você
faz isso, é até gostoso de fazer. Assim, você entra mesmo em contato com um pouco de raiva, né? Porque é ruim a gente falar sim pro outro e falar não pra gente, né? Mas você também percebe também isso, assim, como é que... procura, não faz situações assim esporádicas, não. Procura fazer situações assim que sempre acontecem, como se fossem repetições. Por exemplo, eu vou colocar o meu exemplo. Eu fiquei 5 anos fazendo uma faculdade que eu não gostava, que eu não queria, para agradar o meu pai, para agradar a minha família. Então, assim, aí eu peguei imagem de caderno, imagem de alguém recebendo o diploma. Aí você imagina que você vai explicar, você vai colar lá naquele papel, e você vai, naquela cartolina, naquele papel, e você vai explicar pro seu eu superior, Deus, explanar tudo aquilo, explicar por que você escolheu aquela, eu escolhi isso porque isso, eu fiquei 5 anos fazendo, eu escolhi um caderno porque eu fiquei 5 anos fazendo a faculdade, uma faculdade que eu não queria, mas eu não consegui dar um sim pra mim, não fiz uma faculdade que eu queria, fui fazer uma faculdade que a minha família queria. Pode ser coisa banal também, tá, gente? Mas coisas assim que se repete, que demorou muito tempo na sua vida. E aí, depois que você faz isso, você pega e rasga. Mas rasga, o legal desse exercício é você fazer dessa forma. Não pega a tesoura, você rasga mesmo com a mão. E aí você fica respirando, respira assim, sabe, suave. Não fica respirando, não entra nessa questão. A raiva vai aparecer, a frustração vai aparecer. Se você tiver vontade de chorar, você pode chorar, mas não entra no desespero, tá? Se de repente você perceber que os seus pensamentos estão muito voltados para aquela situação e não tá voltado para aqui agora, que é rasgar o papel, o que eu sugiro? Eu sugiro que você faça... que você leve a sua mão ao seu pé, tá? Aqui. E que você faça assim, ó, gente. Faça assim, tá? Isso é uma técnica de Palm, que vem da massagem biodinâmica, que é para aterramento, tá? Então você dá um apoio ao seu pé para aterrar, para você não ficar divagando nos pensamentos. E aí você rasga mesmo, ó, rasga assim, ó. Tá, aqui não tem nada, mas assim, deixa bem assim, ó. Bem pequenininho. Deixou bem pequenininho? Você coloca uma bacia de água, se você morar em apartamento. Se no seu prédio, seu apartamento, você puder fazer isso, você faz com... Não, mas eu acho melhor você fazer com água. Não vou te falar pra fazer com fogo, porque... Não, melhor você fazer com água. Você pega uma bacia assim de água e você vai jogando todas essas situações lá naquela bacia de água. E você vai imaginando que você tá jogando todo aquele lixo fora de você, né? E aí você jogou lá, até tira, se grudar na sua mão, você faz assim com a água que grudou, o papel que grudou, você tira. Depois de feito isso, assim, você joga fora esse papel. Porque essa situação que eu vivi esse final de semana é uma situação que... Esse final de semana não, essa semana. É uma situação que se repete na minha vida, sabe? Assim, eu dei um não aparente. A princípio, eu dei um não pra mim e um sim pra uma pessoa que me é muito querida, por isso que eu dei um sim, né? Porque eu não sou maluca de dar um sim também. Enfim, mas é engraçado, porque a gente às vezes fica tão apegado àquela situação negativa que aconteceu com a gente, e as situações mudam, as pessoas às vezes mudam, algumas não mudam mesmo, mas de repente até a não mudança delas não te agride mais, sabe? Assim, se lamenta, né? E então, assim,
esse exercício me tirou essa carga, sabe? E eu continuei pedindo ao meu poder superior que eu pudesse sair do medo da minha criança interior, que todas as vezes que tinha que se encontrar, que tinha que conviver com essas pessoas, sofria bullying, era rejeitada. Isso eu vivi na infância, isso, né? De repente as pessoas nem fizeram por mal, porque também eram crianças, enfim. Mas pra mim aquilo surtiu um efeito negativo na minha alma, na minha existência, né? Então aquilo pra mim não foi uma brincadeira de criança, aquilo pra mim foi sério. Então tudo bem. Como também pra você também algo que tenha acontecido na sua vida também que tenha sido sério, né? Que mesmo que não tenha sido tão sério para quem fez, mas para você se magoou muito. O que importa é um pouco a gente, né? Porque o outro, a gente é meio impotente diante do outro, né? A única pessoa que a gente pode mudar somos nós. Então, assim, mas é interessante, porque quando também a gente faz esse passo de mudar, parece que a energia muda, né? E o outro também muda com você. Então, assim, eu pedi ao meu poder superior que me ajudasse a eu apoiar a minha criança interior e que... mas assim, eu percebi ao mesmo tempo que eu percebia que o medo de me encontrar com essas pessoas, o medo da rejeição, o medo da desaprovação e do abandono, era o medo daquela criança que viveu isso lá há muito tempo atrás. E aí mas mesmo assim eu falei assim, eu vou, porque também é bom a gente enfrentar os nossos fantasmas, sabe? E foi muito bacana, Algumas pessoas continuaram da forma que elas são e que talvez não me agrade. Mas assim, sabe, no final, caramba, eu tô imbuída em muita gratidão, por isso que eu fiz esse Periscope, porque eu não queria perder esse momento, sabe, assim, nossa, tô com muita gratidão, assim, e eu tive a oportunidade de reencontrar uma pessoa que, assim, foi muito querida comigo. E essa pessoa foi querida comigo nesse evento o tempo todo. E eu fiquei nessa sensação de acolhimento que essa pessoa pôde me dar, sabe? Que eu também estava mais apoiada porque eu estava fazendo meus trabalhos pessoais, né, de autoconhecimento. Claro que eu tava mais madura para apoiar minha criança interior caso algo acontecesse. Então é isso, né? E a outra coisa que eu quero também partilhar aqui com vocês, que é bem triste, né? Que a gente vê quanto realmente a gente tem que fazer esse exercício de casa, de voltar pro caminho do amor. Eu tô falando vocês, mas eu me incluo nessa, porque o caminho do medo, quem entra no caminho do medo, entra no caminho do ódio, da negação, enfim. Assim, eu quero prestar minha solidariedade, né, aquelas pessoas que tristemente passaram pelo atentado lá em Paris. Fico muito triste como um ser humano tem coragem, né, de fazer tão mal para o seu semelhante. E é triste, né? A gente ainda tá nesse nível de consciência, né? De ter gente que mata o outro por uma ideologia, né? Por uma... Eu fico até assim... Me mobiliza muito essa história, sabe? Me deixa triste. Mas como eu acredito também, eu tô acreditando cada vez mais, e graças também a Ariana, muito obrigado pelo seu trabalho.
O trabalho dela você pode ver no www.tudoenergia.com.br. Muito bacana. E eu também sigo também um pessoal também que tá aqui no Periscope, que é TV do Bem. Paula Abreu, Marcelo Santiago, nossa. Eu tô me sentindo muito apoiada, como eu falei anteriormente pra vocês. Então, assim, eu tô nessa, né, de ver as coisas com mais amor, menos preconceito, menos ódio, porque eu quero evoluir, eu quero sair dessa vida realmente melhor. Então, assim, eu peço a Deus que ajude todas essas pessoas, né, que tiveram lá naquela situação tão horrível, tão desesperadoras, né? Também as famílias que perderam seus parentes naquela situação de ontem, do atentado a Paris, uma forma tão aterrorizante mesmo, né? Então eu, assim, lamento e torço para que nós consigamos um dia vibrar no caminho mais do amor do que do ódio, do que da separação, que nós possamos um dia olhar para o outro e ter a certeza que o outro também sou eu, né? Então eu não vou machucar o outro porque é uma parte de mim que está sendo machucada, está sendo violada, e que o outro é um espírito encarnado e que, enfim. É isso, gente, é porque esse assunto me deixa realmente muito mobilizada. Então, uma semana de muita reflexão sobre isso, sobre o caminho, né, que a gente escolhe seguir. Muita consciência nesse caminho de amor, né. Eu desejo isso, desejo a vocês uma noite amorosa. E desejo a todas as famílias, parentes, amigos, pessoas que estão com amigos brasileiros e não brasileiros, que estavam na França, em Paris, que de alguma forma foram envolvidas, né, sofreram o baque desse atentado. Eu desejo que acolhimento do poder superior de cada um de vocês, que possa acolher essa dor, né? E eu peço aos anjos que enviem muito amor para nós seres humanos, para que nós possamos realmente acessar esse amor interno e começar a se relacionar de uma forma mais amorosa com o outro. É isso, gente. Um beijão e até a próxima. Beijo. E olha, um bom final de semana, tá? E também um domingo maravilhoso. Beijo.